Seria essa a última versão bruta da Cayenne S? Seria essa a versão correta de Cayenne S para você comprar? Então fique no vídeo que eu vou te mostrar todos os pontos positivos e também os que você tem que ter atenção. E o que marcou bastante esta segunda geração foi como ela se apresentou. Então mesmo este carro sendo uma Cayenne S com o motor V6, ele já conta com um motor com muito mais potência e muito mais torque. Então a geração passada, conhecida como a primeira geração, era uma geração que não tinha tanta condutividade esportiva, um carro que não era um SUV esportivo, né? Era mais um SUV. Ele até tinha o motor V8, mas não tinha tanto essa pegada esportiva. Então aqui tudo foi mudado. Para quê? Para trazer uma condutividade muito mais parecida com os outros carros da Porsche, então uma condutividade esportiva. Esta versão aqui já conta com as bolsas em ar, então já tem uma regulagem de altura. É um carro que conta com um câmbio Tiptronic muito parrudo, então é um carro que aguenta longas viagens, mas também aguenta muito bem o dia a dia. Esta versão ficou muito famosa por isso e muito falada por isso, ok? Então esta evolução em relação à geração anterior é o grande ponto, e as evoluções são na condutividade, na potência, no torque, no conforto, no espaço interno e principalmente na tecnologia. Mas essa parte da tecnologia é mais fácil a gente abordar lá dentro, pois a gente consegue mostrar o painel completo. Ele se assemelha muito a um painel de avião pela quantidade de botões e informações. Tudo isso que eu estou comentando com vocês está atrelado à tecnologia do veículo. Quando eu digo a tecnologia, estou relacionando muito à motorização dele, pois essa condução mais esportiva e ao mesmo tempo ser mais econômica está 100% atrelado à motorização. Então, como eu falei para vocês, saindo da primeira geração dos motores aspirados e já passando até pelo facelift da segunda geração e já chegando nos motores turbo, o carro dá um grande passo. Vou aproveitar e mostrar para vocês o cofre do motor e trazer mais informações. Andar com um Porsche não é só o design, mas também a presença que isso traz à sua chegada nos lugares, né? Ao olhar das outras pessoas a você. Então, quando você fala em Porsche, você também fala em potência, em desempenho e presença. Aqui nós temos um 3.6 V6 biturbo com 420 cavalos, potência divulgada no documento deste veículo. Aqui, infelizmente, não conseguimos ter acesso visual às turbinas, então todos os acabamentos acabam cerceando nós, né, de olharmos as turbinas, porém a gente já consegue mostrar, né, as duas bancadas do V6 para vocês e a motorização 3.6. Agora vamos à parte interna do veículo para comentarmos sobre a tecnologia e inúmeros outros itens que estão presentes dentro do cockpit deste carro. E é aqui onde nós encontramos o verdadeiro significado de luxo, de requinte, de refinamento. Olhem só esse belíssimo interior desta Cayenne. Carro ano 2015, mas 100% atual ainda. Então, bancos que abraçam muito bem, um couro extremamente confortável. Então estamos gravando esse vídeo no ano de 2025, um carro com 10 anos de uso, e vocês podem ver que ele ainda está muito bem conservado. Mantém a originalidade na interna, excepcional. E agora eu gostaria de pedir para que vocês se aproximem um pouco mais para mostrar todas as tecnologias que estão envolvidas neste veículo. Então vamos começar inicialmente com a suspensão. Então vou ligar o carro para melhorar, mostrar isso para vocês, mas aqui na parte de suspensão ela tem a regulagem de altura, então a gente consegue fazer o carro subir e o carro descer apenas por um botão, podemos dizer assim, né? Ó, vocês podem ver que quando a gente clica nele, ele fica apitando um pouco, ele regula a altura, né, através de toda a tecnologia, então o carro conta com sensores de altura por roda, né, para deixar tudo regulado. Então a gente pode deixar cada vez o carro mais alto, trazendo mais conforto sempre, ou de repente a gente pode apertar o botão aqui, Sport Plus,
que ele já vai regular a suspensão para ela ter mais rigidez mesmo em uma altura maior. Então a gente consegue regular nós temos dois tipos de regulagem na mesma função. Então nós temos a rigidez dos amortecedores, que está aqui como Comfort, Sport e Sport Plus, e também temos a altura do carro aqui pelo seletor de altura. Então são duas configurações relacionadas ao mesmo item. Além disso, acompanha aqui também a seleção da tração 4x2 ou da tração 4x4. Então, este carro é equipado com um câmbio Tiptronic, tá? Não é um PDK, muitos, né, acreditam nesse mito, mas não, aqui é um Tiptronic, com o intuito de trazer mais robustez. Então é um carro bem robusto, bem parrudo, que aguenta bastante a pancada, né? E além disso, ele ainda traz outros benefícios, né, em relação a esse câmbio Tiptronic, que é também a tração 4x4 ou a tração 4x2. Então ele pode deixar ele mais no modo off-road e também a gente pode deixar ele mais no modo on-road. Então são algumas opções que a gente consegue alterar. Ela conta também com o botão Sport, que automaticamente já desliga o Start-Stop. Então, voltando àquele ponto que nós falamos da tecnologia, do consumo, são inúmeros artifícios que estão implementados neste veículo para trazer um menor consumo de combustível. Um deles é o Start-Stop, que ao você parar no sinal com o pé no freio, o carro desliga automaticamente. As turbinas acopladas também diminuem esse consumo, pois elas conseguem gerar mais torque em baixas rotações. Também injeção direta de combustível. Mas agora, convido vocês para darem uma volta comigo e eu vou agora tocar em alguns pontos um pouco mais peculiares sobre este veículo. Vamos lá? Então, vamos iniciar nosso test ride. Primeiro item, estamos andando em um belíssimo veículo blindado BSS, mas com o teto solar funcional. Então, a gente vai até dar uma volta de teto aberto, mais iluminação aqui na interna. O banco com ajustes de altura, né? Também aqui o encosto, né? Então o encosto vai para frente e para trás. Tem aqui o extensor, né? Tudo isso a gente vai colocar insert para vocês, tá, pessoal? Mas tem o extensor do banco aqui, muito bacana. Ajuste de altura e também o ajuste na lombar aqui, muito legal, né? Então ajuste na lombar, comprimento do banco, altura, para frente, para trás. E ele também conta com memória aqui, tá? Então, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Aqui, ó, o motorista tem 2 memórias e o passageiro tem 3. Então, muito interessante, né? Já vamos colocar aqui o carro no modo Comfort, como eu havia falado para vocês, e vamos deixar ele no intermediário aí de altura, né? O modo padrão. Ar-condicionado digital Dual Zone. Vamos ligar um pouquinho também, que está um solzinho lá fora. E caso a gente não estivesse gravando esse vídeo, eu já ia deixar aqui, ó, o som rolando, pois está equipado com o sistema de áudio Bose. Mas vamos lá, a nossa volta. Freio de mão já solto aqui, carro engatado no D. Caso necessário, temos os pedal shifts aqui no volante, né? A gente consegue ir mudando pelos pedal shifts. Aqui o controle de altura também, né? Dá pra gente mudar alguns outros itens. Mas vamos lá. Falei muito, né, pessoal? Vamos dar uma volta, né? Deixa de falar e vamos andar de Cayenne. Então, logo aqui na saída, a gente já consegue ver que o sensor dianteiro está funcionando. Eu estou andando no modo Comfort aqui, não é no modo Sport. Então um carro bem confortável de dirigir. Eu vou fechar um pouco, tá um pouco de sol aqui na minha cara, tá, pessoal? Bom, estamos a 30 km por hora, ele já está em terceira marcha. Então a gente consegue perceber que ele prioriza bastante o consumo, né? Ele vai passando de marcha já priorizando o consumo. Freio super normal, super comum, condizente com o que nós estamos acostumados, o pedal de freio bem alto, né? Lembrando que ele é um veículo automático, então só tem apenas 2 pedais de freio, conta também com o piloto automático e ele tem os faróis automáticos, né? Mas a gente vai deixar ligado aqui na fase 1 apenas a lanterna e não o farol. Logo ao tirar o pé do freio o carro já anda, mas a gente vem aqui bem tranquilinho, né? Só resvalando no acelerador e a gente consegue perceber uma condução bem bacana, bem confortável para São Paulo. O banco está bem ajeitado para mim, vou até descer um pouco mais o encosto. Carro alto, né?
já está no nível normal aqui também. Uma delícia de andar, né? Uma delícia. O carro, apesar de ser blindado, com 10 anos de uso, não tem sequer um barulho, né? Então não tem nenhum barulho de acabamento, nenhum barulho de suspensão. Então um carro com 10 anos aí muito bem cuidado, né? E com uma manutenção em dia, ok? Você que está pensando em comprar um KNS ano 2015, né, da motorização V6, biturbo, a dica que eu dou para você aqui conduzindo o carro é: busque um carro com a manutenção em dia. Um carro que teve um dono anterior preocupado com o veículo. Então esse carro a gente consegue identificar todos esses pontos. É um carro muito confortável, né? É um carro muito confortável. É um carro que não tem sequer um barulho, uma ressonância, um barulho de acabamento. Caso você necessite da potência, ele tem também uma potência 100% disponível no momento que você quer, por conta da motorização turbo. E se o seu intuito for o dia a dia, eu voto como um carro perfeito. Lembrando que tudo isso que a gente falou, a gente só está enaltecendo o veículo. Mas aproveitando que estamos dando uma volta, vamos falar dos pontos de uma certa forma que não diria negativos, mas que tem que ter atenção. Esse carro, o preço dele hoje, né, é um preço muito acessível. Então, se a gente for pegar um SUV 0 km, ele é mais barato que a maioria dos SUVs 0 km. Porém, a manutenção dele é cara. E é aí que mora o perigo. Então, você que está pensando em comprar um carro desse e não se atentou aos cuidados que eu acabei de falar para você nesse vídeo, se atente pelo menos aos pontos críticos. Então, manutenção cara relacionado a quê? Primeiro, aos plásticos e arrefecimento. Por que eu digo isso? Arrefecimento, pois o carro trabalha muito quente, como vocês viram ali no cofre do motor, tudo bem fechado, tudo bem complicado. Então, de uma certa forma, o carro trabalha muito quente e isso acaba gerando um arrefecimento problemático, pois todo o sistema acaba sendo utilizado no nível máximo de exigência e acaba gerando alguns problemas. A parte plástica, não só do arrefecimento, mas de outros itens do veículo, como as partes de turbina, também necessitam de grande atenção, pois o arrefecimento deixa o carro trabalhando em uma alta temperatura e essa alta temperatura acaba ressecando os plásticos. Então, principalmente, muito cuidado nas manutenções, pois muitas vezes você vai realizar manutenção em algum item, você precisa desmontar uma parte plástica e ela acaba sendo danificada neste momento. Então, muita atenção com isso. Vazamentos de óleo. É importante também estar atento com isso. Ele vaza bastante ali na parte dos comandos, a parte frontal da tampa do cabeçote. Então, você tem que ter uma visão atenta a isso para ver se não tem nenhum suor de óleo por ali, naquele ponto. Além disso, da parte de vazamentos de óleo, parte de comando também. Então, esse carro costuma ter um problema de comando e digo para vocês, é na maioria destes veículos, pois eles já têm uma certa idade e isso acaba facilitando alguns problemas acontecerem. Lembrando do alto custo de manutenção. Quando eu digo alto custo de manutenção, é sempre comparando aos veículos que a gente costuma ver diariamente, né? Então estamos falando aqui na WKS sobre classe C da Mercedes, série 3 da BMW. Vamos falar também sobre Audi Q3, Q5. Então, comparando com estes veículos, ele tem um custo um pouco elevado de manutenção. E quando eu digo custo elevado de manutenção, é principalmente nos itens que são trocados mais comumente. Então, a parte de óleo e filtros, a parte de freio, a parte de suspensão. Tanto a parte de freio como a parte de suspensão sofre muito aqui na cidade de São Paulo, onde nós moramos e onde este carro em específico acaba rodando. Então, o alto custo de manutenção não está somente na quantidade, né, na repetição das manutenções, mas sim nelas em si. Então, comparando com o Audi Q3, comparando com o Audi Q5, tem um valor um pouco elevado em relação a esses carros e necessita dessa manutenção da mesma forma ou às vezes até mais do que esses carros necessitam, principalmente na parte de suspensão, por ser um carro grande, pesado, blindado, e na parte de freios,
por conta de ter um peso extra e ter um motor, né, que tem potência de sobra que instiga você a acelerar. Parte eletrônica, é legal ter bastante atenção também, principalmente por ser blindado, 10 anos de uso. Parte de comandos também, como eu já havia falado. Então, nada que um pré-compra com pessoas que entendam do veículo não resolva o seu problema na hora da compra. E nós, aqui da WKS, sim, realizamos este tipo de serviço. Então eu, Vitório Neto, convido você que está nos assistindo, que está pensando em comprar um carro, a fazer o pré-compra do seu veículo aqui conosco na WKS Automotive. E agora estamos chegando novamente à oficina e eu vou mostrar para vocês algo extremamente necessário quando falamos de Porsche Cayenne. Então fica aí que a gente está chegando na oficina e vai mostrar algo surpreendente para vocês. Eu disse que era algo surpreendente. Primeiro, dê uma olhada nessa traseira. Para mim, na minha humilde opinião, a mais bonita de todas as Cayennes. Eu adoro muito essa lanterna, acho que combina muito com esse design, toda a parte de vidro aqui, mas essa com as saídas duplas, né? Então, saídas duplas e também ponteiras duplas, eu acho que dá um toque excepcional nesta belíssima Cayenne. E para finalizar, o que eu gostaria de deixar como item surpreendente é o espaço interno. Então, como vocês podem ver, já temos até aqui um carrinho de bebê, né? Um guarda-chuva. Então, isso é muito interessante na minha opinião, né? Um SUV, ele necessita de um amplo espaço de porta-malas e esse carro tem um amplo espaço de porta-malas. Ah, mas Vitório, isso é praticamente, né, irrisório, não faz diferença. Não faz diferença até você precisar deste item. Então, muitas vezes, quando você vai comprar um carro, você se atenta a todos os itens que falamos anteriormente, motorização, manutenção, se tem algum problema crônico, o que tem de tecnologia lá dentro no cockpit, mas você esquece desse ponto, pois afinal esse é um SUV, um carro para família e aqui tem espaço de sobra, tá? Ele conta até com o step, aquela famosa roda de bicicleta com o limite de 80 km por hora, né? Ou 50 milhas, dependendo de onde você está. Então, um veículo muito completo e extremamente diferenciado. Eu sou Vitório Neto, esse daqui é o canal da WKS Automotive e essa daqui é a Cayenne S 3.6 V6 Biturbo. E aí, você compraria?